Olá, de volta aqui, tá bom? Como sempre, a minha colinha pra não me perder, tá? Porque eu gosto de ser um pouquinho mais... Estou ficando cada vez mais rápida pra não tomar muito tempo de vocês, tá bom? É o seguinte, nós vamos falar sobre ansiedade. Lembrando, gente, que ansiedade... a parte de ansiedade, de depressão, enfim, são assuntos bem extensos. Então, assim, eu vou dar uma pincelada, tá bom? Uma pincelada sobre o que eu coloquei realmente ali no post, especificamente. A ansiedade influencia de forma positiva ou negativa o seu emagrecimento, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, e se vocês acharem, né, que esse assunto condiz com o que vocês acreditam, se acrescentar, se for uma coisa que vocês acham que seja verdade, né, que vocês possam estar curtindo, compartilhando, enviando para aquela pessoa que também tá passando por uma série de coisas que de repente eu posso estar falando aqui, que vocês lembram, tem fulano de tal, que faz assim, que faz assado, que tá assim, ou tá assado, enfim. E aí vocês me ajudam a divulgar o meu trabalho, tá bom? Que eu faço com muito carinho, tá? Então vamos lá. Ansiedade. Gente, ansiedade, eu vou pegar uma definição que até esses dias eu tava ouvindo, do hipnólogo Benomi, tá? Se vocês procurarem, eu não consigo, eu não vou lembrar falar o sobrenome dele, que também não é comum, mas se vocês quiserem olhar no Face, tem lá, tá bom? E ele tava falando justamente sobre esse tema, e eu achei interessante o que ele falou aqui sobre ansiedade. Vou ler, tá? Pra não errar nada. Ansiedade é uma característica biológica, certo? Que todos os seres humanos têm, que antecede as situações de perigo, sendo essa situação de perigo real ou imaginária, tá bom? Tem um negócio aqui no meu cabelo. Real ou imaginária, e que confere ao nosso corpo sinais e sintomas de que algo muito ruim está acontecendo ou que vai acontecer à nossa volta, e que isso nos instiga a querer fugir. Tá, vou trocar em miúdos isso daí. O que significa uma característica biológica? Quer dizer que todos nós temos, uma reação normal, são sinais e sintomas que o corpo começa a apresentar, que não é nada mais que algo normal, tá bom? Por que isso é normal? E por que dá aquela vontade, a sensação de fugir? Que é o que a gente fala que é a reação de luta ou fuga. Porque na época dos primórdios, dos Homo sapiens, enfim, na época das cavernas, não tem como deixar de falar, nós, eu digo nós, né, porque os homens daquela época, que tem as mesmas características biológicas nossas, não todas, mas primariamente sim, eles passavam por uma situação de ansiedade porque tinham que caçar, porque tinham que defender a prole, porque tinham que se defender da morte. Então, o que acontecia? Eles tinham uma percepção de perigo e isso gerava ansiedade. Existe uma estrutura, eu não vou me delongar muito nisso, mas existe uma estrutura dentro do nosso cérebro chamada amígdala, e é ela que dá a percepção disso, que nós estamos ou não em perigo, tá? E isso era essencial, essa ansiedade, né? Por quê? E outra, nós temos, só um detalhe aqui, nós temos só para vocês entenderem, nós temos 3 cérebros, tá? Cérebro em termos de definição, não é que tem 3 cabeças, não precisa 3 cabeças para 3 cérebros, gente, brincadeira. Mas por definição de função, nós temos o que hoje se considera 3 cérebros, tá? Que é o nosso cérebro límbico, eu já falei disso aqui,
tem aqui na minha página. O nosso cérebro límbico, ele é a parte emocional, ele coordena o que são as nossas emoções, tá? Nós temos o córtex neofrontal, lembra? Que é o nosso lado racional, tá? Lembrando que essa parte neocórtex, né? Neocórtex frontal, ela foi uma parte do nosso cérebro que evoluiu bem depois, tá? Na época das cavernas não existia isso aqui desenvolvido como tem hoje, tá bom? E o nosso sistema, o nosso cérebro é reptiliano, tá? É chamado reptiliano. Por quê? Porque são dos instintos, é do instinto de sobrevivência. O que é instinto de sobrevivência? É lutar ou fugir, que é o que a ansiedade gera na gente, certo? É o nosso instinto de sobrevivência ali apitando. Agora, o que acontece no ansioso em si? Ele já não tem mais isso como uma forma normal, vamos dizer assim, comedida. Ele tem essa percepção do perigo, tá? Ele tem esse sistema luta e fuga descontrolado, certo? Então ele já não tem mais noção do que é um perigo real ou não. Para ele tá tudo exagerado, é tudo exacerbado. Então ele vai dar uma palestra, ele fica desesperado, ele vai passar por uma prova, ou ele vai falar com alguém, ou enfim, qualquer coisa. E aquilo vem de uma forma grande, escandalosa, vamos dizer assim, tá? Então ele tem uma reação exacerbada, exagerada do que seria algo normal, que é a ansiedade. Até porque, se a gente pensar bem, a ansiedade, ela na medida certa, ela é necessária, certo? Essa coisa de avisar o perigo gente, é básico, porque senão o que ia acontecer? Você ia ver o fogo, ia lá e colocava a mão no fogo, porque não tem noção de perigo? Ou ia lá no prédio, lá não sei na onde, e que bonitinho lá embaixo, vou pular. Não! Então assim, a gente precisa realmente dessa noção que a ansiedade nos dá, vamos dizer assim, do que é perigo para a nossa sobrevivência. Então, na verdade, quando a gente fala, você é um ansioso, não é mal, não é ruim. O problema é que hoje, da forma que existe, que a ansiedade é o mal do século, na verdade, realmente não, porque é aquilo exagerado, engrandecido, certo? E também tem aquela questão da ansiedade gostosa, né? Ansiedade gostosa, Simone? Sim! O que é aquela ansiedade gostosa? É aquela percepção que a gente tem de algo diferente, novo, gostoso também. Imagina uma pessoa que você ama muito e que tá viajando gente, desculpa, mas meu cabelo aqui tá, e que tá viajando por muitos anos, sei lá, e de repente chega de viagem, né? E você tá lá esperando, sei lá, no aeroporto ou em casa mesmo, a pessoa chegar. Gente, não gera uma ansiedade? Uma ansiedade, vamos dizer assim, do lado bom da força? Uma ansiedade branca? Tô inventando isso agora, mas vamos supor, uma ansiedade legal, aquela perspectiva de você ver aquela pessoa, né? E o que isso gera? Quais são os sinais de ansiedade? Você fica taquicárdico, né? O coração dispara, você fica ofegante, você fica quente, eleva a sua temperatura. Em função dessa elevação de temperatura, você pode perceber que você começa a suar nas palmas da mão, suar embaixo do braço, na axila, na virilha, nas partes mais quentes do seu corpo. Por quê? Porque é um mecanismo normal, tá, gente? Quando a gente esquenta o corpo, começa a transpirar, claro, sai no sol de meio-dia, você não transpira, então é uma reação normal do corpo. Então essa é uma das reações da ansiedade. E o que acontece? O sangue, ele começa a ir para os grandes músculos, ele vai para os grandes músculos,
músculos do braço, da perna. Por quê? Porque isso lá atrás, o que acontecia? Quando gerava essa ansiedade, né, aquela coisa do perigo, vai acontecer algo, o corpo já se preparava ou para lutar ou para fugir, certo? Então, por isso que tem esses sinais e sintomas que a gente hoje em dia tem de ansiedade, aquela angústia, aquela coisa. Tanto que um tempo atrás eu vi um vídeo demonstrando, gente, eu não vou saber, eu prometo pra vocês que eu vou tentar depois, porque faz muito tempo, aonde tinha uma pegadinha, tem essas pegadinhas, não sei se era do Silvio Santos, não lembro, que era assim, vinha uma pessoa correndo desesperada, de encontro a outras que vinham vindo, entendeu? Então vinha vindo gente e passava alguém correndo, né? E gritando, e assim, todo desesperado. E o que acontecia? As pessoas que estavam vindo em direção contrária, todas, gente, é incrível, todas corriam também. Elas viam aquela pessoa vindo de encontro, louca, desesperada, correndo, a pessoa não parava pra pensar. Pô, ela tá correndo o quê? Né? Não, na hora a pessoa também corria igual a outra, né? Ela acho que até esquecia o que estava acontecendo. Daí, dependendo da pessoa, em determinado espaço ali, que ela corria igual a outra, né? A outra sumia lá, enfim, e ela parava, e aí era o momento que ela pegava e olhava pra trás, tipo assim, deixa eu ver o que tá acontecendo. Então, e normalmente, né, no caso da pegadinha não era nada. Aí a pessoa, o que a pessoa fazia? Você pode reparar também, nessas pegadinhas que a pessoa se prepara pra correr, ela levanta os braços, ela faz assim, faz assim, põe a mão aqui e tal. Isso é uma forma de liberar todo aquele sangue que veio nos braços e nas pernas, porque como ela já correu, já liberou. No caso dos braços, já foi estimulado. Então, normalmente, a pessoa faz assim, né? Então, é uma reação bem instintiva, é uma reação do nosso cérebro reptiliano. Isso eu achei super fantástico, essa pegadinha, que realmente mostrou como o nosso instinto de sobrevivência, ele é impecável, né? Melhor correr do que parar para ver o que tá acontecendo. Depois corre e depois para pensar. Bom, e da onde vem a ansiedade? Tá, nós sabemos que é uma característica biológica, que nos avisa de perigo e tal. Mas hoje, nos tempos modernos, por que da ansiedade? Todo o estudo que já foi feito. A ansiedade, ela vem do medo, certo? A ansiedade, ela é derivada do medo. Medo? Você vai falar assim, tá, Simone, medo? Medo de quê? De tudo. Medo de tudo. O seu medo interno, aquilo que pra você gera medo. E normalmente as pessoas que são muito perfeccionistas, muito autocríticas e críticas, pessoas que também já foram muito criticadas, né? Aí tem toda aquela parte psicológica, enfim. Então você gera um medo. Por exemplo, por que você fica ansioso quando você tem que falar para algumas pessoas, né, ou a maioria, sei lá, para falar para as pessoas alguma coisa, tipo, ou dar uma aula, ou enfim. Por quê? Você tem medo de não dar conta, você tem medo de críticas, você tem medo de falar alguma coisa errada, você tem medo de... Entendeu? Medo de não ser do jeito que você quer, porque o que também hoje em dia a gente sabe que a ansiedade é um excesso de futuro, um excesso de preocupação do futuro. Então é aquilo que ainda nem aconteceu e nem de repente vai acontecer. Eu mesma já me peguei várias vezes super ansiosa, preocupada, né? Uma preocupação de algo que ainda nem aconteceu. E no final das contas daquilo nem acontecer. Então, mas de qualquer forma já gerou toda aquela ansiedade, toda aquela angústia.
Então, ansiedade é um excesso de preocupação do futuro, que é aquilo que vem do medo. Medo de dar errado, medo de fazer errado, medo de não dar conta, enfim, os vários medos que você possa imaginar. Assim como a depressão, tá? Que a gente de repente até uma hora pode estar falando sobre isso. A depressão é um excesso de passado que você fica remoendo hoje. Né? Porque na verdade, se você pensar bem, o passado não existe. O passado existe só nas suas lembranças. Já foi, já passou. Mas a pessoa fica remoendo, isso gera o quê? Depressão. Tá bom? Bom, então tá. Então vamos lá. Recapitulando. A ansiedade vem do medo de errar. A ansiedade, ela também é um aviso de perigo necessário, e aquilo que é uma ansiedade controlada é muito bom, faz parte de você, para você se preservar do que é perigoso e preservar a sua vida. É gostoso quando a ansiedade é algo bom, matar uma saudade, ou fazer uma coisa gostosa, tipo assim, você vai sair de noite, você coloca aquela roupa legal, vai sair com alguém legal e você já fica naquela ansiedade. É bom, faz parte. E que quando tudo isso acontece de uma forma exagerada, descontrolada, descomedida, é o que a gente diz que são os ansiosos. Bom? E o que isso tem a ver com a parte do emagrecimento? Bom, a ansiedade, ela é prima irmã, ou irmã gêmeas, vamos dizer assim, da compulsão alimentar. Outro temazinho legal que de repente a gente possa estar mais pra frente fazendo. O que é a compulsão alimentar? Gente, a compulsão alimentar é aquela ação sem pensar. A compulsão é ação sem pensar, tá? Certo? Então, quando aquela coisa, fui lá e comi. Eu nem tava com fome, fui lá e comi desesperadamente. Até tem um vídeo que eu falei, aquela coisa que você come quente, quer frio, come frio, quer morno, come doce, quer salgado. Gente, é aquela coisa que você não sabe o que você faz. Você simplesmente quer comer. E a compulsão certamente vem da ansiedade. A ansiedade que você não consegue medir. A ansiedade que você não consegue controlar os seus sinais e sintomas. Lembrando também, gente, como que essa ansiedade chegou na tua vida, na tua existência. Lembra também tem um vídeo aqui, aquelas 4 engrenagens do aprendizado que também gera o hábito, pensamento, gera sentimento, que gera uma ação, e a repetição dessa ação, né, desse comportamento, gera um hábito. Então, é o pensamento. Vamos lá. Pensou. Eu tenho uma prova importantíssima, um concurso amanhã. Vem o pensamento. Esse pensamento vai gerar o quê? Um sentimento. A ansiedade. E a ansiedade, o sentimento vai gerar o quê? Uma ação, um comportamento. Vou lá comer. Por que comer? Aí nós temos várias questões aí, que realmente é o próprio hábito de comer, é a questão do vício por causa do açúcar, enfim, aí tem vários detalhes disso daí, né? Mas a grosso modo é isso. E você também vai comer para que você preencha aquele seu espaço que é chamado recompensa, né? Nós temos lá o nosso cantinho da recompensa, tá bom? Então, essa nossa irmã gêmea, chamada compulsão, ela é realmente advinda da ansiedade. E isso, gente, com toda certeza vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Desde que você não trate, desde que você não cuide, desde que você não procure, como eu sempre falo, profissionais para estar ajudando, porque o processo de emagrecimento não é algo isolado, ele realmente precisa ser tem que ser realmente algo
grupal, algo de equipe, entendeu? Então é uma pessoa que cuida da sua dieta, é alguém que cuida dos seus exercícios, ou no mínimo que se você se sinta capaz disso, você tem alguém para ajudar, para dar o suporte mental, tá? Porque dessas 4 engrenagens, que é aonde gera toda a ansiedade, tem muitos profissionais já agindo na parte do comportamento, né? Buscando a mudança de comportamento. Quer dizer, é de trás para frente. Não adianta mudar o comportamento se não muda lá na raiz, que é o pensamento. Certo? Então já tem, gente, não tô criticando não, nem um pouquinho. Esses profissionais são essenciais para o processo de emagrecimento. Nutricionista, nutrólogo, educador físico. Meu Deus, não entendam mal. Eles são necessários, mas não adianta eles trabalharem no comportamento lá na frente, que é na terceira engrenagem do hábito, se não tratar a raiz, que são os pensamentos. Aí a gente esbarra no sabotador, a gente esbarra nas crenças limitantes, que também a gente considera as crenças sabotadoras basicamente a mesma coisa. Enfim, né? Questão de família, de vida, e aí vai, tá bom? Mas nada que realmente não tenha solução. Tudo tem solução. E os nossos pensamentos têm solução. Porque dos 5% que nós temos controle, que é o nosso lado racional, nós temos que escolher e fazer boas escolhas. Gente, vocês fiquem à vontade, se quiserem perguntar alguma coisa, agora, hoje ou depois, colocar na página, tem meu contato na página. E só para vocês saberem, né, eu até também comentei na sexta-feira passada, eu tô lançando meu grupo de desafio de 21 dias, tá? Tô lançando a pré-inscrição hoje, até dia 8, até sexta que vem, com preço bem promocional, ficou esquisito, né? Com preço promocional, que é pro pessoal fazer mesmo, tá bom? Então vão ser 21 dias que eu vou estar acompanhando pelo WhatsApp, alguns materiais vão mandar por e-mail, a gente vai trabalhar essa parte mental, vou dar alguns ensinamentos da parte de fisiologia dos alimentos, enfim, um pouco do que eu conheço, do que eu sei, do que eu venho estudando até hoje para vocês, tá bom? É algo prático, porque não precisa ir para lugar nenhum, o WhatsApp vai ali onde vocês estão. Então, vamos lá, prestigiem o meu trabalho, e eu estou aqui para acolher vocês com todo o meu carinho, tá bom? Bom final de semana, espero que eu tenha engrandecido alguma coisa na vida de vocês. Aproveitem, curtam essa moeda preciosa que é o nosso tempo, com as pessoas que vocês amam, como eu sempre falo, e sejam felizes, ou busquem dentro de si a felicidade, porque a felicidade está dentro da gente, não está fora não, tá bom? Beijo no coraçãozinho de vocês, até a próxima!